Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Azorzai. Vamos falar de saúde, mais um espaço que leva até vós com temáticas sobre promoção da saúde e do bem-estar e como tenho tentado fazer nos últimos tempos, adaptar esta rúbrica aos tempos que correm, e como estamos no verão vamos falar de mais uma problemática e de mais uma patologia que normalmente se manifesta mais nesta época do ano. Vamos falar hoje de insuficiência venosa. O que é isso de insuficiência venosa? Dar alguns conselhos de saúde no sentido de a prevenir. A insuficiência venosa é considerada ou conhecida muitas vezes pela má circulação sobretudo nos membros inferiores, na parte distal, nas pernas, e pode-se considerar a insuficiência venosa uma anomalia do funcionamento das veias, sabendo que o sistema circulatório tem um conjunto de veias e artérias. As artérias levam o sangue do coração aos tecidos, as veias, pelo contrário, são responsáveis por trazer este sangue de regresso ou de retorno ao coração, e o problema reside aí, neste processo de refluxo do sangue ao coração. A insuficiência venosa, digamos que é uma disfunção das válvulas que existem no interior das veias, que muitas vezes condicionam este retorno, e acaba por haver uma maior concentração e uma dificuldade na circulação do sangue de retorno, ou seja, de baixo para cima. Este fluxo venoso é no sentido contrário à gravidade, e daí ser importante falar disto, percebermos um pouco porque é que isto acontece. O funcionamento de todo o sistema venoso, o sistema de veias, depende de umas válvulas que existem no interior das próprias, que acabam por ir abrindo ou fechando de acordo com a passagem de sangue, e também de um conjunto de músculos propulsores, os músculos, neste caso da barriga da perna, que garantem que existe este retorno venoso. E é estas alterações entre as válvulas e esta dilatação muscular que acaba por provocar estas situações que acabam por ser incapacitantes, afetam cerca de 15% da população entre os 30 e os 70 anos, acaba por poder sofrer de insuficiência venosa, reduz a qualidade de vida das pessoas e pode trazer complicações maiores, que já vamos falar a seguir. É uma patologia também bastante incapacitante, porque provoca dor, leva muitas vezes a faltas ao horário de trabalho e muitas vezes também a reforma antecipada. Portanto, pelo aquilo que acabo de explicar, todos percebem que realmente é uma situação incapacitante que precisa de aqui um pouco da nossa atenção. Falemos então de causas. Quais as causas desta insuficiência venosa? A idade avançada, ter história familiar de pessoas com problemas venosos e vasculares, e sobretudo o género feminino, as mulheres, acabam por também ter uma maior predisposição a esse tipo de patologias, sobretudo mulheres ainda em idade fértil. Nos últimos 14 dias do ciclo menstrual podem eventualmente sofrer de alguma insuficiência venosa, com algumas queixas. Vamos falar então do que causa isto. Permanecer muito tempo de pé ou muitas horas sentado de pernas cruzadas, ter um estilo de vida muito sedentário com pouco exercício físico, trabalhar ou passar muito tempo em sítios muito quentes e com uma umidade também elevada, acaba por provocar uma maior dilatação e relaxamento das veias, e esse fluxo venoso também torna-se mais complicado. Exposição solar e a banhos quentes durante muito tempo, o excesso de peso, a prisão de ventre, a obstipação também pode ser um fator. Utilizar roupa muito apertada, sapatos, no caso das mulheres, sapatos de queda alta ou sapatos muito rasos, também podem provocar esse tipo de complicações, uma vez que alteram o tónus, a força dos músculos da barriga da perna. Depois outras situações naturais, a gravidez, a contracepção oral,
a pílula também pode levar a insuficiência, casos de insuficiência venosa, e é também considerado um dos fatores causadores. Uma vez conhecidos as causas e os fatores predisponentes, vamos ver que sintomatologia tem esta insuficiência venosa. Em regra geral, é uma sensação de peso e uma dor latejante nos membros inferiores, sobretudo do joelho para baixo. As pernas podem ficar mais inchadas, sobretudo a nível dos pés e a nível dos tornozelos. Pode, ao final de muito tempo de pé e ao final do dia, a pessoa ter uma sensação de comichão pela concentração de líquidos nesta parte do corpo. Depois pode surgir também uma alteração da pigmentação da pele, digamos que existe uma hiperpigmentação, a pele fica mais avermelhada, porque há um maior acúmulo de sangue e de hemoglobina nesta região e nota-se que a pele fica ali sob tensão e fica, digamos que, mais escura, um vermelho arroxeado por esta presença de hemoglobina. Muitas vezes numa situação já crónica acontece que existe uma substituição progressiva da epiderme, a pele acaba por ser substituída por uma camada mais grossa e um tecido fibrosado, a pele acaba por ficar mais luzidia e com um tecido que acaba por dar uma textura diferente à pele. Digamos que em casos de insuficiência venosa já bastante prolongada ou crónica. Podem surgir também veias varicosas, as varizes, que acabam por ser também uma manifestação já tardia da insuficiência venosa. Em último caso, abertura mesmo de úlceras de feridas, a chamada ferida de perna, as úlceras de estase porque o sangue fica muito estagnado naquela zona e acaba por não poder oxigenar bem os tecidos e formar este tipo de úlceras. São esses os sintomas principais. Agora, algumas ideias sobre como tratar. O tratamento, já vamos falar de prevenção. O tratamento, em regra geral, começa por ser farmacológico, com medicamentos que ativam aquela pequena circulação, aumentando o tónus dos músculos, mas também a capacidade que os vasos têm de melhorar este retorno venoso. Normalmente é feito através de comprimidos que também, além de melhorarem a circulação, diminuem a inflamação dos tecidos. Depois há outra forma de fazer algum tratamento através da compressão, sobretudo já em casos de complicações com varizes, úlceras de perna. Muitas vezes utiliza-se também como coadjuvante do tratamento a compressão da perna através de ligaduras ou através de meias elásticas. Em último caso, em casos já necessários de um tratamento mais aprofundado, o tratamento será mecânico ou cirúrgico, em que se faz uma esclerose, pode-se fazer uma esclerose, em que a esclerose acaba por ser uma destruição daquele tipo de pequenos vasos que estão afetados, introduzindo um líquido que digamos que vai ressecá-los, ou em último caso uma cirurgia mesmo, a chamada e conhecida cirurgia às varizes, no sentido de remover aquelas veias que estão estragadas, que estão dilatadas e fazer com que o sangue ganhe novos trajetos e melhore a circulação da perna. É importante falarmos aqui de prevenção, como prevenir. A prevenção, evitar estar muitas horas de pé ou sentado, quando é mesmo necessário, periodicamente fazer levante e fazer pequenas caminhadas de 2-3 minutos, evitar estar de pernas cruzadas, quando se está sentado mais do que uma hora seguida, deve-se fazer movimentos circulares com os pés e com as pernas no sentido de ativar a circulação e ajudar a este retorno venoso que já tinha falado. Depois, outra forma fundamental é a prática de exercício físico. O exercício físico ajuda que a contração dos músculos da barriga da perna promovam aqui este retorno venoso, este retorno de sangue ao coração. Fazer alguma ginástica, natação, a dança é um dos exercícios físicos recomendados, o ciclismo, porque ativa muito a circulação e exige a força, sobretudo no músculo dos gêmeos, na barriga da perna, e é fundamental. Lugares muito quentes durante muito tempo devem ser evitados, uma vez que dilatam as veias e com o passar do tempo acabam por provocar as pequenas varizes e esta estase venosa. É importante quem é obrigado a passar
muito tempo em sítios muito quentes, periodicamente consiga ir a uma casa de banho e, por exemplo, passar as pernas por água fria no sentido de diminuir a temperatura e provocar aqui uma vasoconstrição que vá contrariar esta situação de estase venosa, do sangue ficar muito parado. Depois uma dieta rica em vegetais, em fibras, ter uma boa hidratação. É importante beber muitos líquidos, de maneira a ter um sangue mais fino, mais líquido. Pessoas que bebem menos líquidos e têm um sangue mais concentrado, e essa concentração do sangue acaba por afetar também a circulação. Beber mais líquidos é fundamental, reduzir o sal no sentido de reduzirmos também aqui a retenção hídrica que de uma forma natural acontece no organismo, evitar roupa muito apertada, que muitas vezes dificulta a circulação do sangue nos membros inferiores. Portanto, durante o sono, um dos entraves aqui também é que durante o sono a circulação, quem tem problemas circulatórios, a circulação faz de uma forma mais lenta. É importante que antes de dormir se façam durante uns 5 minutos alguns movimentos com os membros inferiores, por exemplo, o movimento de andar de bicicleta, de pedalar, a contração dos próprios gêmeos, contração da barriga da perna várias vezes no sentido de estimular os músculos a poder facilitar este retorno venoso. Eventualmente fazer massagens dos membros inferiores, mas massageando as pernas de baixo para cima e nunca de cima para baixo, ou seja, no sentido de ajudar o retorno venoso. São estas algumas dicas que vos deixo aqui no sentido de prevenir esta problemática que é a insuficiência venosa, que pode gerar uma insuficiência venosa crónica, que pode gerar problemas de úlcera de perna, de varizes, e realmente é um problema que é grave e que se agrava também nesta época do ano. Até um próximo programa e haja saúde!